Eu quero cumprimentar a todos os nossos amigos e irmãos, na graça e na paz do Senhor, aqueles irmãos que estão perto, aqui na Teresina, estado do Piauí, mas também aos nossos irmãos que estão fora do estado, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo. Nós temos recebido um feedback desses irmãos e nós esperamos que essa palavra abençoe a sua vida. E nesta manhã de domingo, nós queremos compartilhar com você uma passagem bíblica que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Você pode acompanhar, eu quero ler com você. Nos diz assim a palavra: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Pai, nós te agradecemos por esse novo dia, na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha edificar as nossas vidas nesse dia. Que ela alcance a todos aqueles que tiverem acesso a ela. Ministra, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava meditando nesse texto, meus queridos, eu estava pensando que a experiência mais tremenda que alguém pode ter na vida é a experiência de amar. É a experiência de amar e de ser amado. Porque quando as pessoas amam, têm essa experiência, elas são profundamente marcadas. Principalmente quando elas entram num relacionamento de amor com Deus. Quando elas decidem se relacionar com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa experiência de amar e de ser amado, de amar os outros, de amar a Deus, não tem experiência melhor. E em relação a Deus, então, a palavra do Senhor, ela nos fala da repercussão que esse relacionamento de amor tem em nossas vidas, nos impactando de maneira muito profunda quando nós interagimos no relacionamento de amor com o Senhor, sabia? E o apóstolo João, aqui nessa epístola, ele fala por experiência. Ele nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados
filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então veja, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Uma consequência muito forte que nós temos porque decidimos entrar nesse relacionamento de amor com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele nos concedeu o privilégio de sermos chamados de seus filhos. Essa é uma realidade nova. É uma realidade nova para aqueles que resolveram interagir, entrar num relacionamento de amor com Deus. Veja, Deus, Ele ama a todos, indistintamente, mas, veja o que a palavra de Deus diz. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. No versículo 2 ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Então é um grande privilégio que o Senhor nos concede de sermos chamados filhos de Deus. É uma realidade que se faz presente a cada uma daquelas pessoas que tomam a decisão de se relacionarem com Deus, de acreditarem, de receberem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O próprio João, no seu Evangelho, ele fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, não é qualquer pessoa que pode se chamar, ou pode ser chamada filho de Deus, mas ele deu esse poder para aqueles que o receberam, aqueles que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O próprio João aqui, nessa mesma epístola, ele fala assim, no versículo 16 do capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Veja, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Conhecer e crer tem como consequência o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós temos que admitir aqui que há filhos de Deus e há criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. Mas o poder de ser chamado filho de Deus é para aqueles que realmente receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a esses ele diz, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Essa é uma realidade que impacta a vida daqueles que recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O poder de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Você já se considera realmente um filho de Deus? Você se considera, você sente que é amado por Deus? Você ama o Senhor? Essa é a maior experiência que alguém possa ter na sua vida. A experiência de amar e de amar a Deus. Na verdade, a Bíblia nos ensina que essa é a nossa missão. Por isso Jesus resumiu os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o impacto do amor de Deus em nossas vidas é realmente muito profundo.
Porque a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações por intermédio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira consequência que nós vemos aqui na palavra do Senhor. O fato de sermos chamados filhos de Deus. Mas também nós temos outra consequência, nós temos a promessa de perfeição como Jesus. O apóstolo João, ele nos fala aqui, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. E ele não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, apesar de sermos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós ainda estamos sujeitos ao erro, ao pecado. Nós ainda estamos nesse corpo mortal, sujeito às adversidades. E por isso, quando Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, ele fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele fala assim: e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. No versículo 4 ele fala: pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor, somos imperfeitos, erramos. E por isso ele fala, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, no versículo 2 do capítulo 3. Sabemos que quando ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, meus queridos, nós temos a promessa de perfeição, a promessa de sermos como Jesus, semelhantes a Jesus. Essa vida, ela nos dá muita canseira. Nessa vida nós sofremos. Nós passamos por adversidade. Jesus mesmo falou: no mundo vocês vão ter aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo. Porque nada é comparável com a vida futura. Nada é comparável com a vida que Jesus nos prometeu na eternidade. Quando o mortal se revestir de imortalidade. E quando isso acontecerá, ele fala aqui: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando Jesus se manifestar, a igreja de Jesus Cristo aguarda Jesus. Jesus, ele está às portas. E nesses tempos, muito se fala sobre a vinda de Jesus Cristo, pelos sinais que estão acontecendo no mundo fora. Então, o Filho de Deus, ele está à porta, ele prometeu que voltaria. E quando ele se manifestar, então se cumprirá essa promessa
que ele fez a seus filhos, quando ele se manifestar, porque nós haveremos de vê-lo. Haveremos de vê-lo e seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, como é importante nós termos esse relacionamento de amor com o Senhor. Como é importante amarmos o Senhor. E como é gratificante ser amado por Deus. Então, meu querido, você deve se sentir abençoado e amado. Você deve crer nisso. Até porque o Senhor nos deu o seu Espírito e o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito das realidades espirituais que são reais na vida dos seus discípulos. É o Espírito Santo que testifica. É por meio do Espírito que nós nos sentimos tocados, amados. É por meio do Espírito que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então busque a presença do Senhor, busque ter um relacionamento de amor com o Senhor, para que esse amor de Deus seja derramado também no seu coração. Nos dias de adversidade, esses dias de quarentena, como é bom se sentir amado. Se sentir amado pelos nossos familiares, mas acima de tudo se sentir amado pelo Senhor. Porque o Senhor, ele tem um amor grandioso por nós. Sabe, a Bíblia diz que Deus ama a todos, mas infelizmente nem todos têm um relacionamento de amor com Ele. E essas pessoas que não têm um relacionamento de amor com Ele não se sentem amadas, não se sentem abençoadas. Mas Deus quer abençoar a sua vida. Então, o impacto do amor de Deus por nós, ele tem uma repercussão muito forte em nossa vida, em nossa existência. Primeiro, nós somos chamados de filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Você não é qualquer um. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros das promessas de Deus. Nós temos promessa de perfeição, de sermos iguais a Jesus. Sim, haverá um dia em que nós vamos sair desse lugar, dessa terra, e vamos habitar com o Senhor, vamos estar com Ele. E nesse dia nós estaremos livres de dor, de lágrimas, de sofrimento. Por quê? Porque vamos estar com o Senhor. Vamos ver o Senhor. E existe mais coisas acontecem quando nós decidimos nos relacionar com o Senhor e amar o Senhor. Aqui a palavra de Deus nos diz que Ele coloca em nós o desejo pela pureza de vida. No versículo 3, João fala: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Percebe? Desculpem. Ele diz: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quem tem essa esperança que o Espírito coloca em nossas vidas, a reação não pode ser outra. É a de se purificar. É a de buscar a santificação.
em Cristo. Enquanto muitas pessoas veem que o mundo está próximo do fim, elas começam a viver a vida, a desfrutar dos prazeres, de todos os prazeres carnais, porque elas não têm esperança. Então elas querem aproveitar a vida de qualquer jeito. Mas o servo de Deus não. A tendência dele é essa, é de buscar a santificação, de buscar a pureza. Por quê? Porque Jesus é puro. Tá certo? Jesus é puro. E nós temos que ser santo, assim como ele é santo. Porque nós fomos resgatados por Jesus, ele pagou um alto preço pelo nosso resgate. Então a vida, o tipo de vida que nós temos que viver aqui, queridos, não pode ser outro tipo, senão uma vida cheia de esperança, uma vida de busca pela santidade, pela santificação. Além do mais, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus fala aqui, no versículo 4 em diante, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Lembra daquela passagem, daquele episódio quando João Batista viu Jesus Cristo? Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, ele tira os nossos pecados. A partir do momento em que nós nos submetemos a ele, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a ele, e que nós reconhecemos que somos pecadores, e que precisamos dele, que somos perdidos. Mas a palavra de Deus nos fala aqui ainda no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Essa é uma característica muito importante dos filhos de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eis porque o ensino de Jesus é tão forte, quando ele fala da necessidade de permanecer nele. Ele diz, se alguém permanecer em mim, e as minhas palavras em vós, ele diz, esse dará muito fruto. Porque assim como o ramo por si mesmo não pode produzir frutos se não estiver ligado à videira, assim nem vós o podeis se não permanecerdes em mim. Tá certo? Então, o servo de Deus, ele permanece, ele não vive pecando. Ele não é imperfeito, veja. Ele não está isento de pecar, mas ele não vive pecando. Ele não vive habitualmente no pecado. Por quê? Porque ele tem essa experiência de amor com o Senhor. Porque ele conheceu o Senhor. No versículo 16 do capítulo 4 ele diz, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, meu querido, meu amigo, meu irmão, esteja muito certo do amor que Deus tem por você. Esteja muito certo da obra de Deus na sua vida, do grande amor que o Senhor tem por você, ao ponto de considerar você esses privilégios. Primeiro, o privilégio de ser chamado filho de Deus. A promessa de perfeição, um dia de se tornar como Jesus. E a semente da perseverança. A de continuar permanecendo nele e não viver pecando. Sim,
vale a pena você ter um relacionamento de amor com o Senhor. Por quê? Porque esse relacionamento tem consequências eternas em nossas vidas. Não é como qualquer um relacionamento humano que tem consequências temporárias. Não, nosso relacionamento com Deus tem consequências eternas. Por isso que vale a pena servir o Senhor, amar o Senhor e ser amado por Ele. E ter o amor de Deus derramado em nossas vidas por intermédio do seu Espírito. Ame o Senhor. Tenha um relacionamento de amor com Ele. E você verá quantas coisas, quantas bênçãos o Senhor derramará sobre sua vida. Que Deus abençoe você, hoje e sempre.